Hoje a gente vai falar sobre gratidão. Vamos dar uma palavrinha sobre gratidão. E eu vou começar lendo aquele texto. Normalmente eu gosto muito de citar, que está lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Vamos ler todos juntos? Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Gosto muito desse verso. Quando se trata de falar de gratidão. Porque se entendemos que tudo é a vontade de Deus, precisamos agradecer. Independente do que seja a vontade dele para as nossas vidas ou para o momento que nós estamos passando. Se nós entendermos, tivermos a consciência de que a vontade de Deus, como diz a sua palavra, é boa, perfeita e agradável, nós temos a condição de agradecer a ele, de sempre ser grato ao nosso Deus. E em relação à gratidão, duas coisas que deviam, distinguir nós que somos crentes dos que não são, seria a aceitação e a gratidão. E é difícil a gente separar essas duas coisas, aceitação e gratidão. Porque se a gente aceita uma dádiva, normalmente a gente agradece por ela, não é assim? É uma coisa que está ligada à outra. A aceitação está ligada à gratidão. Se eu aceito uma dádiva, se eu aceito uma bênção, normalmente em seguida eu agradeço por aquilo ali. Então, aceitação e gratidão são duas coisas que dificilmente se separam. E certamente todos nós temos a experiência de receber algum tipo de presente, seja qual for, de aniversário, de consideração. E as pessoas que nos dão esses presentes, normalmente elas esperam um muito obrigado, uma palavra de agradecimento. E às vezes, acontece de que a pessoa dá um presente a você e você não gosta daquele presente, Isso acontece, é uma coisa, não é raro de acontecer, Principalmente quando a pessoa não tem tanta intimidade com aquela outra pessoa, não sabe o gosto, etc, etc. E a pessoa recebe o presente e quem recebeu, não se agradou muito daquilo ali, mas o mínimo da pessoa que recebeu, mesmo sem se agradar daquele presente, ele vai dar um obrigado, Nem que seja um proforme, uma questão de educação. Por exemplo, se a gente tem algum parente que trabalha com alguma coisa, por exemplo, uma tia que faz crochê, por exemplo, Provavelmente o presente que essa tia vai dar a você é alguma coisa que tem a ver com o trabalho dela, com o crochê. Aniversário, ela dá uma peça a você. Aniversário de casamento, ela dá outra. Natal, ela dá outra. Amigo secreto, ela dá outra. Presente do filho, ela, normalmente ela vai fazer isso porque aquilo ali é o trabalho dela, E às vezes se repete uma mesma peça de crochê, por exemplo, Ela deu uma aí muito tempo atrás, aí vai dar uma mesma peça. E o mínimo que você vai fazer é agradecer, Mesmo que seja repetido, Mesmo que você não goste tanto de crochê, mas ela está lhe dando e você, no mínimo, você vai agradecer. E fazendo essa mesma analogia com as dádivas que o nosso Deus nos dá, A gente pode fazer essa analogia. Aquilo que Deus nos dá vem daquele que sabe de todas as coisas, Primeiramente, primeira observação. Ele sabe de tudo e conhece tudo. E ele sabe o que realmente a gente necessita. Então, se ele está nos dando, é porque a gente precisa. Primeira coisa. A segunda coisa,
fazendo a analogia, nem sempre aquilo que Deus nos dá, a gente acha bom. Não é verdade? Por mais que a gente agradeça, por mais que a gente seja grato, tem coisa que a gente olha assim, eu não queria isso não, né? Eu não queria essa situação para mim. Mas é Deus que está lhe pondo ali naquela situação. Lembrando que Ele sabe qual é a nossa real necessidade, mas nem sempre a gente gosta daquilo que Deus nos dá ou daquela situação em que Deus nos coloca. E Ele nos dá tudo o que é apropriado para o nosso trabalho. Ele nos dá tudo aquilo que é o que Ele quer que nós façamos. Se a gente entender isso, se a gente lembrar disso, em todas as situações que nós estivermos passando, a gente pode dizer, Senhor, obrigado. Não é verdade? Por mais que a gente não aceite, por mais que a gente diga assim, Senhor, eu não queria isso não. Mas se a gente lembrar desse detalhe, que Deus sabe exatamente o que a gente precisa, e Ele quer fazer alguma coisa com isso, ou com essa situação que Ele está nos fazendo passar, ou que Ele está nos colocando naquela situação. Se a gente se lembrar, o Senhor me conhece, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor sabe o que é que eu vou falar, antes mesmo de eu falar, né, assim que diz o Salmo. Se eu lembrar disso, na hora eu posso até não gostar. Eu dizer, Senhor, não gosto não, mas muito obrigado. Eu posso ter essa consciência de agradecer ao Senhor, mesmo não sendo a minha vontade, porque eu tenho que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não posso entender naquela hora, mas se eu lembrar disso, prontamente eu vou agradecer a Deus, mesmo sem entender. Meu coração vai estar mais grato. Em consequência, eu vou estar mais confiante. Mesmo que seja uma situação difícil que eu esteja passando, eu vou confiar mais. Porque o meu coração entendeu que Deus está me dando aquilo. E se eu agradecer, eu já vou olhar aquilo ali com outra perspectiva. Se a gente pensar desse jeito, a gente vai, inclusive, conseguir passar por aquilo ali de uma forma melhor, sem sofrer tanto, sem se destruir tanto, sem se angustiar tanto. Se a gente aceitar e dizer, Senhor, eu recebo e eu te agradeço. A gente pode até dizer, não foi a minha escolha, mas sabendo que o Senhor me ama, eu agradeço, eu recebo, eu aceito, eu compreendo. Eu posso até não entender exatamente naquela hora aquilo que eu estou passando ou aquilo que eu vou passar. Mas se eu agradecer, como eu falei, eu vou conseguir passar por aquilo ali de uma forma melhor, de uma forma que eu não vou sofrer tanto. Apenas pelo simples fato de dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E o apóstolo Paulo diz que em tudo devemos dar graças, né? A gente acabou de ler 1 Tessalonicenses 5, 18. E ele fala isso também lá em Efésios 5, capítulo 5, verso 20. Vamos abrir lá, Efésios 5, verso 20. Ele fala de gratidão também. O apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo suas epístolas, normalmente ele trata muito desse tema de gratidão. Seja num versículo, seja usando o contexto, mas ele sempre fala sobre gratidão. Vamos ver o que é que diz Efésios 5, 20. Diz assim, eu vou ler. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos sempre dar graças por tudo ao nosso Deus. E uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos,
que não são as experiências de nossa vida que nos transformam. Né? Normalmente, quando a gente comenta, a gente fala no geral, né, que foi aquilo ali que a gente passou, nos ensinou alguma coisa. Né? Normalmente a gente fala assim, rapaz, o irmão está passando uma dificuldade, e depois que ele passa aquilo ali, aí o irmão vai comentar, eu passei por isso e isso, e eu aprendi, com isso que eu passei, eu aprendi isso e aquilo outro. Mas, fazendo uma observação mais detalhada, não é a experiência em si que faz a gente transformar. Né? Eu vou explicar melhor. Não é a experiência em si, mas é como a gente reage àquela situação. Certo? Os irmãos vão entender e eu acho que vão concordar com essa minha colocação. Por quê? E outra coisa, essa situação que eu estou colocando aqui deveria distinguir a gente que se diz crente dos que não são. Por que eu estou dizendo isso? Em cima do tema da gratidão. Porque o que é ensinado, a gente tem que agradecer a tudo. A gente tem que agradecer por tudo. Então, qual é a nossa reação como crentes em Cristo diante de uma situação ruim? Porque a situação ruim vai vir para todo mundo, para o crente e para quem não é crente. Concordam? Não é isso? Então, não é a experiência em si que vai ensinar a gente alguma coisa. No geral, a gente diz que é assim. Eu passei por isso e eu aprendi isso e isso. Mas se a gente for analisar direitinho, não é a experiência. Por quê? Porque tem gente que passa pela mesma experiência e fica pior. Conhecem alguém assim? Eu conheço algumas pessoas, infelizmente, mas é verdade. Ou seja, pessoa A e pessoa B. Pessoa A passou por um sofrimento e depois de passar por esse sofrimento, ela saiu melhor. Não é assim que a gente diz? Eita, fulano de tal passou por uma prova e saiu melhor. E a pessoa B passou pela mesma prova e saiu pior. Já viram esse exemplo por aí? E às vezes a pessoa B não passa nem tão ruim como o A. Passa besteira e sai reclamando e sai amargurado. Então, por isso que eu digo, a experiência em si não vai mudar você, não vai me mudar. O que vai mudar, o que vai fazer você mudar é como é que você reage a essa situação. Deu para entender a ideia? Porque a experiência de A e de B foi a mesma. A saiu melhor e B saiu pior. Deu para entender até aí? Então, não é a experiência de fato. É como é que a gente vai reagir àquela situação. Certo? E por isso que eu disse que o que deveria nos distinguir dos descrentes é como é que a gente está reagindo às situações em que nós estamos passando. Normalmente, as pessoas que reagem de uma forma positiva, eu vou dizer assim, realmente eles saem melhores como pessoas até, né? Melhores espiritualmente, mais compreensivos, né? Mais amáveis. Depois de passar por uma determinada situação, normalmente eles conseguem ensinar alguma coisa daquela reação que ele teve, aquela experiência. E as pessoas B, quando passa por algum problema, eles podem ficar mais amargos, mais amargurados, eles podem ficar mais chatos, mais difíceis de conviver, né? Ficam revoltados, né? E isso ele explode em cima das pessoas que querem até ajudar ele naquela situação. Então, não é a experiência que vai fazer a diferença, é como é que você vai reagir diante daquela situação. E a gente pode dividir o mundo em duas categorias, bem assim, geral. Primeiro, as pessoas que cultivam o hábito de reclamar de tudo o que recebem ou o que não recebem. Não existe essa pessoa que reclama de tudo. Ela recebeu uma coisa, não gostei não, está ruim. E se não recebe, reclama também, né? São essas duas categorias. O que reclama de tudo, o que recebeu
e o que reclama porque não recebeu. E tem as que agradecem por tudo o que recebeu e também agradecem por tudo o que deixou de receber. Sim, sim, e pela idade. É ingratidão. Gratidão, com certeza. Isso, exatamente. É, exatamente. Um exemplo. Exato. Sim, com certeza. Exato. É, um bom exemplo da irmã Salete. A pessoa está lutando por aquilo ali, né? Aí fica reclamando, oxi, não saiu ainda, está demorando, não sei o quê, e reclama, reclama. E quando sai, oxi, está muito pouco. Eu não estou gostando não, que dá uma demora dessa todinha para eu só receber isso. Ou seja, ele reclamou porque não tinha, depois que ele recebeu, ele continuou reclamando, né? Sim. Uhum. Sei. Agradecendo. Exato. Fica até debochando, né? É triste demais. Então os irmãos entenderam aí que existem essas duas categorias: os que sempre reclamam ou do que recebe ou do que não recebe, e tem os que sempre agradecem pelo que recebem, mesmo sendo pouco, de qualquer coisa, e agradece também pelo que não recebeu. Por quê? Voltando à ideia, se ele não recebeu aquilo ali, ele entende o quê? Foi Deus que não quis, pelo menos naquele momento, porque a vontade de Deus é melhor para a vida dele. E se ele entender assim, é por isso que ele consegue agradecer. Senhor, eu estou precisando disso, na sua perspectiva. Mas Deus sabe que você não está precisando daquilo, então Ele não vai lhe dar. Então Ele não vai lhe dar. E quando você entende isso, você vai agradecer. Senhor, eu pedi aquilo ali. O Senhor não me deu, muito obrigado. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, se eu não recebi, aquilo não ia me fazer bem ou ia me complicar com aquele pedido que eu estava fazendo. Né? Porque o coração da gente é enganoso. A palavra de Deus diz lá em Jeremias que o nosso coração é corrupto. Corrupto. Então, ele engana a gente. Mesmo a gente sendo regenerado, ele nos engana. Por isso que nós temos que pedir sempre a orientação de Deus em tudo que nós vamos fazer. Como eu comentei com os irmãos em relação à experiência, né? A diferença de A e de B não foi a experiência, mas foi a reação que as pessoas tiveram em relação daquilo ali. E só comentando em relação à reação, a reação da gente, que somos crentes em Cristo Jesus, deveria ser de gratidão, de sempre agradecer. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, eu aceito, eu agradeço, eu recebo, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E falando isso, a gente pode relembrar a definição de sofrimento que a gente falou domingo passado. Alguém lembra? Bem pequenininha. Sofrimento é ter o que a gente não deseja ou desejar o que você não tem. Ou seja, isso a gente pode aplicar a tudo, como eu falei no domingo passado. Até coisa pequena, até uma coisa grave. E vou falar aqui três coisas para a gente considerar em relação à gratidão. A primeira eu já falei, né? Que a gratidão e a aceitação deveriam distinguir o crente. Aceitação e gratidão deveriam distinguir nós que nos dizemos crentes em Cristo Jesus. Por quê? Pelos motivos que eu já falei. Se a gente for grato a Deus, em qualquer situação, se a gente está achando ruim, se a gente está achando bom, mas se a gente começar a agradecer a Deus, isso vai fazer diferença na nossa vida. E isso, as pessoas que olham para nós vão nos ver de uma forma diferente. Você vai estar agradecendo, por exemplo, por um momento de sofrimento. Mas você não vai agradecer o sofrimento em si. Mas você vai agradecer porque Deus está com você ali. É um exemplo, né? Você não vai estar agradecendo
nem vai estar achando bom porque está sofrendo, né? A ideia não é essa. A ideia de gratidão, quando você passa pelo sofrimento, é que você está agradecendo porque mesmo naquela situação, Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus sabe o que é melhor para você. Você depois vai entender por que você está passando por aquela situação. Então, o primeiro ponto é: a gratidão e a aceitação devem distinguir o crente. Segunda consideração sobre a gratidão é que a gratidão, ela honra a Deus. A gratidão, ela honra a Deus. O Salmo 50, verso 23, diz o seguinte: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Esse versículo que eu li aqui está na Nova Versão Internacional. E a tradução é essa: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ou seja, a gratidão, a nossa gratidão, ela honra a Deus. Porque as pessoas veem a gente agradecendo, mesmo por uma situação ruim, como eu falei, e ao fazermos isso, a gente vai estar honrando o nome do nosso Deus. Porque as pessoas vão olhar para nós e às vezes fica até sem entender. Como é que ele está agradecendo essa situação? Por quê? Pode falar, diácono. Sim. Certo. Pronto. Outro exemplo. Aham. Exato, exatamente. Exato. Eu ia dizer agora, deu um tabefe na gente tudinho aqui, né? Sim. O trabalho dele, a sobrevivência dele. Sim. Aham. Sim, exato. Não tem como. Aham. Ou seja, veja a perspectiva. Eu não sei nem se ele é cristão ou não, mas independente dele ser, veja como ele conseguiu ver a situação que ele estava. Perdeu os dois braços, perdeu as duas pernas, está inválido, vai ficar totalmente dependente de alguém, e ele ainda teve a capacidade de agradecer a Deus por essa situação. Mas qual foi a ótica dele? Apesar de toda essa desgraça que aconteceu comigo, eu estou vivo, estou por aqui ainda, estou vivo. Então, é um belo exemplo, mais um exemplo que fala de gratidão, independente da situação que a gente esteja passando. E como eu falei, né, o segundo ponto, a gratidão, a nossa gratidão honra a Deus. Ou seja, esse exemplo que passou na reportagem, quem assistiu, mesmo quem é descrente, a consciência vai dizer: ó, tem um Deus que cuida das pessoas. Tem um Deus. E é. Sim, sim. Pronto. Ele ainda adaptou alguma coisa, né? Pronto. Então, o exemplo, né? A vontade de continuar vivendo. Porque o que poderia acontecer com uma situação dessa? Ele entrar em depressão. Ou não. Oxe, eu vou depender de todo mundo. Exatamente, eu vou depender de todo mundo. Porque eu tô só pela metade, como diz a história, né? Sem braço, sem perna. Mas ele agradeceu a Deus porque ele está vivo. E ele continua lutando pela vida. Continua ativo do jeito que ele desenrolou, né? Então, isso é um belo exemplo também em relação à gratidão. A gratidão é um caminho que aprendemos para conhecer a Deus. Ou seja, se a gente agradece sempre, a gente vai conhecer a Deus cada vez mais de perto, através da nossa gratidão. Apenas comece a agradecer a Deus antecipadamente, pois não importa o que esteja prestes a acontecer com você, com alguém da sua família, você já sabe que Deus está no controle. Então a gente precisa sempre voltar essa perspectiva. Porque se a gente voltar essa perspectiva, a gente vai conseguir agradecer a Deus. Deus está no controle de tudo. Então, se eu vou passar por um momento ruim,
eu já posso começar a agradecer a Deus. Se eu tiver a consciência e eu ficar me lembrando sempre de que Deus está no controle de tudo, é Ele que comanda todas as coisas e Ele vai estar comigo. Se eu pensar assim, eu já começo a agradecer antecipadamente. E isso honra a Deus. As pessoas vão ver que que existe um Deus que controla todas as coisas, que providencia todas as coisas e que cuida de cada um de nós, para a honra e glória dele. Eu pergunto, quais são as razões pelas quais ser grato a Deus em meio ao sofrimento? Fora essas que a gente já falou aqui. Quais são as razões para a gente ser grato, mesmo no momento ruim, mesmo no momento do sofrimento? Vou citar algumas. Primeiro, Deus nos ama. Deus nos ama. Porque a sua palavra diz que Ele mandou o seu Filho Jesus para nos salvar, mesmo quando éramos pecadores. Estava todo mundo perdido, caminhando para o inferno. E Deus nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. Ele que nos resgatou. Então, por que eu posso agradecer quando eu estou passando pelo sofrimento? Porque Deus me ama. Primeiro motivo. O segundo, nada muda isso. Deus não muda, né? Glória a Deus por isso. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele vai ser amanhã. Então, se Ele nos ama, nada vai mudar isso. Segundo motivo. Terceiro, Deus ainda é Deus e vai continuar sendo Deus. Ele é soberano e Ele tem o mundo em suas mãos. Então, foram 5 motivos, 4, 5 motivos, fora o que a gente já falou desde o início. Nós podemos, irmãos. Eu sei que é difícil, né? Estou falando aqui, parece que é uma coisa fácil, mas eu sei que não é fácil. Agradecer durante uma dificuldade é difícil, né? É difícil. Exatamente. Normalmente a gente lembra de agradecer quando a gente passa, né? Depois, aí, eita, passei por aquilo, glória a Deus, né? Depois é que a gente passou pelo aperto, aí a gente, vamos agradecer a Deus, vamos contar, vamos compartilhar, né? Vamos divulgar, vamos falar que a gente passou e que a gente venceu, mas durante é mais difícil, né? Durante é mais difícil. Mas a gente precisa agradecer por esses motivos que a gente acabou de citar. E, sim? Exato. Sim, com certeza. O apóstolo Paulo que escreveu isso, né? Exatamente. Mas a gente fazer isso é difícil, né? O Senhor trabalha em nós. E eu acredito que quando a gente passa pelo sofrimento, Ele quer trabalhar na nossa vida, esse aspecto espiritual aí, né? Que a gente precisa agradecer mais, a gente precisa se aproximar mais dEle, a gente precisa depender mais dEle, porque a gente se acha o tal, né? Eu vou fazer e vou acontecer, e isso, aquilo, ou outro, né? Eu tiro como um exemplo, né, da situação que a gente passou. Depois do diagnóstico, é uma situação muito difícil, mas mesmo com a fé pequena da gente, a gente confiou em Deus. A gente confiou em Deus. E às vezes eu me via querendo resolver tudo. Mas teve uma hora que eu disse, eu não vou conseguir não. Por mais que eu me esforce, por mais que eu procure saber, estudar,
sozinho eu não vou conseguir. E de fato a gente não consegue, sozinho a gente não consegue não. É muito difícil. Principalmente nessa situação que eu passei, né? De um diagnóstico de um câncer, a princípio, como qualquer outro qualquer, né? E depois que começou o tratamento, a dificuldade foi aumentando e o prognóstico foi se complicando. Depois de 6 quimioterapias, o tumor não regredia. E a gente foi numa consulta com o oncologista e depois dessas 6 sessões, o oncologista disse: você já fez 6 quimioterapia de 8, né? Estava programado 8, ela fez 6, ou seja, mais de 50%. E o tumor não respondeu. E o médico disse: de 10 pacientes que fazem o tratamento, acontece isso. E a gente foi esse um. E a junta médica se reuniu e resolveram adotar a estratégia da radioterapia, porque cientificamente há estudos que o tumor responde à radioterapia melhor do que a quimioterapia. Então, essa foi a alternativa que os médicos acharam que seria a melhor antes da cirurgia. E assim foi feito. E a resposta foi pequena também. Foi pequena. Depois de 25 sessões, o tumor regrediu bem pouquinho. E depois veio a cirurgia, como os irmãos sabem. E a cirurgia foi feita pela graça de Deus, né? A cirurgia em si foi um sucesso, né? Pelo tamanho e pela situação do quadro que ela estava. E Deus foi quem providenciou tudo. Todas as coisas nós entregamos a Deus, porque a gente não ia conseguir. Sozinho a gente não teria chegado até onde a gente chegou. E passando por essa prova, eu entreguei tudo a Deus, nas mãos dele. E eu me lembrava de alguns textos. Salmo 56, verso 3, diz assim: e me vindo o temor e de confiar em ti. Salmo 34, 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 55, 2. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Glória a Deus, irmãos. Se eu agradecer a Deus por essa mesma coisa que está me afligindo, eu posso começar a ver como uma dádiva. É estranho dizer isso. Mas se a gente olhar com essa perspectiva, a nossa visão muda da situação. Eu posso perceber que é por meio disso, por meio do sofrimento, né? Mesmo que eu não tenha escolhido aquilo ali, claro que eu não ia escolher isso. Mas Deus quer me ensinar alguma coisa. Ele quer me ensinar alguma coisa através disso aí. Então eu posso dizer que eu vou tomar o cálice da salvação e vou invocar o nome do Senhor para todo sempre. Eu vou agradecer a Ele, independente da situação. Se eu conseguir ver desse jeito, eu vou conseguir sair melhor dessa situação. Eu vou conseguir passar melhor por essa situação. Porque a minha reação de agradecer a essa situação que eu estou passando, automaticamente
me faz acreditar, me faz relembrar que é Deus que cuida de mim, que é Deus que cuida da sua igreja, que é Deus que cuida dos irmãos. Se a gente olhar nessa perspectiva, a gente vai conseguir superar e a gente vai agradecer antes, durante e depois. A gente vai agradecer. Continuando. Agora eu vou falar um pouco sobre oferta. Porque oferta tem a ver com gratidão. Concordam? Normalmente é assim, né? A gente recebe uma bênção. É porque aqui não tem esse costume, mas a igreja de Catende, quando algum irmão era abençoado, o irmão dava um culto de ações de graça. O irmão recebeu uma bênção, aí antes do culto falava com o pastor, falava com o conselho, hoje eu quero um culto de ações de graça, por isso e por isso. Aqui não tem esse costume, mas em Catende era costumeiro isso acontecer. E oferta tem a ver com gratidão, né? Normalmente, quando a gente recebe uma bênção, normalmente a gente pensa, eu vou ofertar ao Senhor de alguma forma, né? Vou agradecer a Deus de alguma forma. E às vezes a forma é uma oferta, né? Às vezes em dinheiro, às vezes em alguma coisa para a igreja, alguma coisa para o trabalho de Deus. Mas a oferta tem a ver com gratidão. Se Deus nos concede uma dádiva ou um dom, nunca é para nós mesmos. Ou seja, se Deus me deu o dom de alguma coisa, eu não posso segurar aquilo para mim. A gente entende assim, né? Se Deus me deu um dom, então eu vou usar isso aí, eu vou compartilhar com os irmãos, eu vou ajudar os irmãos em alguma coisa. Sim? Um valor, sim. Certo. Não, tem nada a ver. Não. Veja, a troca seria assim, se ele dissesse, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou lhe dar aquilo. Aí seria uma barganha com Deus, né? Feito a teologia da prosperidade faz. Né? O que eles fazem? Eles dizem, entregue o seu dízimo que você vai ganhar uma casa, né? Dê a oferta tal que você vai arrumar um emprego, né? Principalmente o pessoal mais simples, eles costumam pregar isso na teologia da prosperidade. A pessoa está desempregada e recebeu a rescisão. Aí o que eles fazem? Não, entrega a sua rescisão, que amanhã você vai conseguir outro emprego melhor e tal. Isso é uma troca, né? Isso é barganha. Você vai dar uma coisa com interesse em outra. Mas nesse caso aí, não. Deus abençoou o irmão com um valor, então ele tem a consciência que ele precisa agradecer de alguma forma e ele quer ofertar na igreja. Não tem nada a ver. Isso, se ele propôs primeiro, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou lhe dar aquilo. Aí seria uma barganha, né? Que está errado. Mas se veio do coração dele, você vai receber tanto. Se é esperado ou não, independe. Se é uma coisa que ele já sabia que ia receber, mas está no coração dele que ele vai ofertar, é uma forma dele agradecer a Deus, né? Uma forma de agradecer. Não tem nada a ver com troca, não. Essa situação normalmente isso acontece mesmo, né? Normalmente acontece assim. Você é abençoado, aí você oferta de alguma forma, ou em dinheiro, ou em alguma coisa para a igreja, algum serviço, né? Alguma coisa você vai devolver a Deus, né? Porque é tudo dele. A gente tem essa questão da oferta mas se a gente for parar para pensar, eu vou falar isso aqui. Quem é o dono de tudo? A gente tem alguma coisa? Não. Então, essa questão da barganha está fora, né? O Senhor me dê isso e eu vou lhe dar aquilo. Mas tudo é de Deus. Como é que eu vou barganhar com Deus? Não faz sentido isso. Eu não tenho nada. Eu sou apenas o quê? Mordomo, sou administrador daquilo que Deus me dá, né? Por isso que se eu tiver essa consciência que Deus é dono de tudo, então eu já vou compreender melhor. Aquilo que Deus me dá, eu devolvo para Ele, devolvo uma parte e vou administrar o restante, né? E Ele tem me abençoado, então eu vou abençoar os irmãos, eu vou devolver a Ele como uma oferta, como reconhecendo que tudo vem dEle, certo? A ideia é essa.
Sei. Sim? Aham. Sim, exato. Aham. Onde é que vai buscar esse valor? Como é que vai fazer? Sim. Aham. Sim. Vai receber um valor, né? Sim. Uhum. Aham. Envelope. Aham. O valor, exato. Pronto. Então, Deus é o dono de tudo. O que foi que Deus fez? Eu vejo assim, Deus providenciou aquela oferta para cobrir o valor e o compromisso que a igreja tinha com a irmã. Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma. Que Deus, Ele é o dono de tudo, Ele faz como Ele quer, Ele faz da forma dEle. E às vezes a gente não entende na hora, mas eu entendo que foi o próprio Deus que providenciou aquilo ali. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Deus sabe. E Deus faz como lhe apraz, porque Ele é Deus, né? A gente viu aqui. E glória a Deus por isso, né? Porque Ele faz o que é melhor para cada um de nós. E eu pergunto, vamos considerar a forma como a oferta se relaciona com a ideia de sofrimento. Vamos tentar fazer essa relação. A ideia de oferta com o sofrimento em si. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar que tudo é dádiva. Tudo é dádiva. Independente do que seja. Tudo vem de Deus. Tudo é dádiva de Deus. Por exemplo, quando a gente acorda, né, a gente faz o quê? A gente ora, né? Nem que seja, Senhor, muito obrigado. Não é que a gente acorda já pensando no que é que a gente vai fazer. Mas, quando a gente bota os pés no chão, a gente diz, Senhor, obrigado porque eu acordei. Né? Isso é uma coisa normal. Obrigado porque eu acordei, obrigado porque eu tenho um trabalho, né? Obrigado pelo café da manhã, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Mas essa questão de agradecer, nem sempre é fácil a gente colocar na lista de gratidão o espinho na carne. Né? A gente lembra das coisas boas. Obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu acordei, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu carro, pelo trabalho. E a gente só agradece as coisas boas. É difícil a gente botar uma coisa que a gente acha ruim. O exemplo aqui, que eu coloquei o espinho na carne, que o apóstolo Paulo citou. E ele orou, né? Então sabemos a passagem, Senhor, retira de mim esse espinho. E a resposta de Deus foi, não, isso aí não. A minha graça é o suficiente. Ou seja, você já tem o que você precisa, a minha graça. Então, se a gente olhar nessa perspectiva, a gente vai começar a colocar os nossos sofrimentos também como gratidão. Outro exemplo, o exemplo de José. José do Egito. Todo mundo conhece a história de José, né? Invejado pelos irmãos. Os irmãos queriam matá-lo, só não mataram porque um outro teve uma ideia de vender e ganhar dinheiro com ele. Foi vendido como escravo. Chegou na casa de Potifar como escravo. Foi preso injustamente. Passou um bom tempo na prisão. Ajudou umas pessoas lá na prisão. E as pessoas esqueceram que ele ajudou. Mas quando foi na hora certa, na hora de Deus, ele foi lembrado, né? Foi lembrado. E José do Egito diz, um momento lá, quando os irmãos vão pedir socorro, que eles se encontram, os irmãos, claro, ficam temerosos, né? Porque fizeram tudo de ruim com José. E depois eles foram lá pedir ajuda. E José, sabiamente, reconheceu que não foram os irmãos que colocaram ele naquele sofrimento, mas foi o próprio Deus. Porque ele diz, está lá na palavra de Deus, em Gênesis,
José diz: não foram vocês que me mandaram para a terra do Egito. Foi o Senhor Deus que me mandou para cá. Então veja a gratidão e a confiança que José tinha em Deus. Porque os irmãos queriam acabar com a vida dele. E no final, José diz: não foi vocês não. Foi o próprio Deus que me fez passar por tudo isso. Quase que eu morro, fui vendido pelos meus irmãos, fui preso injustamente, fui esquecido. Mas a palavra de Deus também diz que ao José passar por tudo isso, está lá na palavra de Deus, o Senhor era com José. Deus era com José. Deus era com ele. E ele demonstrou isso, a confiança em Deus. Inclusive ele botou o nome do filho dele, Efraim. O que significa Efraim? Deus é comigo no sofrimento. Veja a confiança desse homem. Botar o nome de um filho, que significa Deus está comigo no sofrimento. Ou seja, toda vez que ele olhasse para o menino, toda vez que ele chamasse o nome do menino, ele ia lembrar de quê? Do sofrimento que ele passou. Mas veja a confiança desse homem. Botar o nome de um filho que ia remeter a ele todo o sofrimento que ele passou. Mas Deus era com ele. Veja a confiança, veja o exemplo de José. Então, qual é a intenção de Deus quando ele concede sofrimento a mim e a você? Normalmente, ele quer ensinar alguma coisa. Ele está pondo nas nossas mãos algo que é para a gente devolver a ele como oferta. Independente do que seja. Coisa boa, ofereça a Deus de volta. É sofrimento, faça o mesmo. Ofereça a Deus de volta ao seu sofrimento. Ofereça a Ele como ações de graça. Ofereça a Ele como gratidão. Ofereça de volta a Ele. Porque assim você vai conseguir passar melhor por essa situação. Por exemplo, essa questão de oferta, que tudo é de Deus, tudo vem dele. Quando a gente é criança, a gente não tem renda, a gente não é dependente, a gente não é independente, ou seja, a gente depende do pai e da mãe. Quando a gente quer dar um presente à nossa mãe, quando a gente é criança, o que é que a gente faz? A gente vai no pai. Painho, quero dar um presente à mãe, aniversário, dia das mães, seja lá o que for. A gente não tem renda, a gente não tem como comprar esse presente, a gente vai no nosso pai e diz: pai, preciso dar um presente à minha mãe. E o pai ou dá o dinheiro, ou dá o presente, e você vai e presenteia a sua mãe. Mesma coisa com a gente, irmãos. Quem é o nosso pai? Deus. A gente tem alguma coisa? Não, não temos nada. Volto a dizer, não temos nada. Então a gente depende dele. É ele que nos dá as coisas. E a gente vai devolver para ele tudo que a gente receber dele. Eu me lembro agora daquela passagem de 2 Crônicas. Davi vai construir o templo. O que é que ele faz? A oração que ele faz. O povo trazendo as coisas, trazendo as coisas. Tem uma hora que ele diz: tá bom, vamos agradecer a Deus. E ele diz: Senhor, tudo isso aqui é teu. É tudo teu. Nós vamos devolver a ti. Nós vamos devolver. Porque tudo vem de ti, tudo pertence ao nosso Deus. Tudo é uma dádiva. Tudo é feito para ser oferecido de volta ao nosso Deus. E eu aprendi isso também no ano passado. De ter essa visão, de devolver para Deus. Eu vi que Deus tinha colocado toda essa situação para que eu oferecesse a Ele de volta. Porque se não fosse assim, eu não ia aguentar, irmãos. Como eu disse, eu não ia aguentar. Porque era muito pesado. Era muito pesado para mim, sozinho, carregar. E eu devolvi a Ele. Eu disse: toma, Deus, eu vou te devolver. Porque eu sozinho não vou aguentar. E foi isso que eu fiz. Senhor, toma. Agora vamos considerar o segundo componente da oferta
em relação ao sofrimento, que é a ideia do sacrifício. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar a nossa oferta, se é tudo o que você tem para oferecer. O que é que você tem para oferecer? O que você tiver para oferecer, você vai devolver ao nosso Deus como oferta, como sacrifício. Eu lembro agora de 2 exemplos. O primeiro da viúva, que tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. O que foi que ela fez? Chegou o profeta, ela reconheceu que ele era um homem de Deus. E o que foi que ele pediu a ela? Faça um bolo para mim. E ela estava catando a lenha para fazer o bolo para ela e para o filho. E ela só tinha aquilo ali. Ou seja, a visão dela é que eu vou fazer esse bolo para mim, para meu filho, e depois a gente vai morrer com fome. Vai morrer, porque não tinha mais nada. E o profeta chegou lá, pediu a ela, faça um bolo para mim. O que foi que ela fez? Ela podia, se fosse nos tempos de hoje, o que é que ela ia dizer? Oxe, vou fazer não, porque eu só tenho isso aqui, eu vou fazer para mim e para meu filho. Se vire aí do jeito que o Senhor puder. Né? Mas não, ela reconheceu que aquele era um homem de Deus. E ela abriu mão. Ela abriu mão daquele punhado de farinha, daquele punhado de azeite. Ela abriu mão dela e do filho. E fez o que o homem de Deus pediu. E aquilo refletiu para ela mesma. Porque o que foi que aconteceu? Qual foi o milagre? Multiplicou farinha, azeite, e ela não morreu de fome. O outro exemplo é do menino com os pães e com os peixes. Aquela multidão toda, e só tinha aquela criança com aquele alimento. E o que foi que a criança fez? Abriu mão daquele pouco. E com aquele pouco que aquela criança tinha, o que foi que aconteceu? O milagre? Multiplicou. E todo mundo comeu e ainda sobrou muito mais do que ele tinha. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Então ele abriu mão daquele pouco. E aquele pouco se transformou em muito. E aquilo refletiu nas pessoas que estavam ali. E eles abriram mão do que eles tinham. E Deus transforma isso em algo importante, em algo bom para as outras pessoas. Nós podemos fazer isso também. Abrir mão de alguma coisa que a gente tem e oferecer a Deus de volta, ajudar o próximo. E durante o ano passado, muitos irmãos me perguntavam, normalmente quando eu terminava o culto, né, eu desligava o som e tal, e ia ali para o pátio, os irmãos chegavam, perguntavam, meu irmão, como é que você está aguentando essa barra que você está passando? Como é que você está aguentando? Né, já tinha Cauê, e agora esse diagnóstico, e agora esse tratamento. E eu dizia, meu irmão, são as orações dos irmãos, porque eu mesmo não conseguiria aguentar só. De vez por outra, um irmão perguntar, como é que tu está aguentando? Eu digo, meu irmão, se fosse eu mesmo, olha, nem tenho estrutura física para aguentar nada. Se dá um vento maior aqui, por isso que eu estou afastado da consciência, se soprar mais forte, eu caio para cá. Não tenho estrutura física, nem financeira, nem nada. E ele dizia, meu irmão, são as orações da igreja, a oração dos irmãos. E o principal é que eu entreguei a Deus. Eu entreguei a alguém que pode. Eu entreguei a Ele. Está nas mãos dEle. E Ele pode. Eu não posso nada. É Ele que pode. E é assim que eu entendi, irmãos. Eu entreguei tudo a Ele. Eu entreguei a Ele. Senão, eu acho que não estaria aqui. Não estaria aqui. Mas eu entreguei tudo a Ele.
eu disse, Senhor, o Senhor está me dando e eu vou devolver. Eu estou te devolvendo. E o Senhor é que vai me sustentar nas suas mãos, vai me carregar no seu colo. E está aqui, está aqui. Meu problema, minha família, minha esposa, eu estou te entregando. Senão, eu não vou aguentar. E eu pergunto aos irmãos, o que é que você tem em mãos para oferecer a Ele? Agora. Responda para você mesmo. O que é que você tem nas suas mãos para oferecer a Deus? Chegamos ao terceiro ponto e último. Em relação à oferta que está relacionada ao sofrimento. Obediência. Oferta de obediência. Tem uma história de uma família. Tinha os irmãos e o caçula gostava de brincar com as sacolas que a mãe guardava no armário da cozinha. E todo mundo sabe que o caçula, né, tem a colher de chá, né? A mãe já se estressou com os outros filhos, e com o caçula ela já releva, já leva na esportiva. Normalmente é assim. E o caçula gostava de brincar com as mochilas que ficavam guardadas no armário da cozinha, e a mãe explicou, você pode brincar, mas na hora que você terminar de brincar, você vai guardar tudinho onde estava. E o menino entendeu, e ele ficava brincando, espalhava a mochila pela cozinha toda, arrumava, guardava e ia para outro canto. Teve um belo dia que ele estava brincando e parou de brincar e não arrumou. Deixou a bagunça lá na cozinha e foi para o outro recinto da casa. E o pai dele estava tocando teclado e cantando um hino. Aí quando a mãe passou pela cozinha, viu a bagunça, disse, cadê o menino? Vou atrás dele. Aí quando foi atrás dele, ele estava cantando com o pai um hino, que tem o título Jesus me ama. Aí a mãe foi lá reclamar com ele. Eu disse a você, que quando você terminasse de brincar, você tinha que arrumar a mochila, deixar tudo organizado. Eu não falei para você fazer assim, você tem que me obedecer. Aí sabe o que o menino disse? Ele disse, mas mamãe, eu estou cantando Jesus me ama. Estou cantando, como quem diz, eu não vou deixar de cantar Jesus me ama para arrumar a bolsa. Aí sabe o que foi que o pai dele fez? Parou de cantar na mesma hora. Parou tudo e disse, meu filho, obedecer é melhor que sacrificar. Não é bom cantar Jesus me ama quando você está desobedecendo a sua mãe. A mais sublime forma de adoração é a obediência. Ou seja, o pai deu uma lição de vida para aquela criança. A criança, muito inteligente, disse, eu vou dizer que eu estou cantando a Deus porque aí minha mãe vai passar a mão por cima. Aí o pai aproveitou a oportunidade, disse, meu filho, não adianta você cantar Jesus me ama, eu te amo Jesus, seja lá o que for, se você está desobedecendo uma ordem. Principalmente a ordem da sua mãe e do seu pai. Então, esse Jesus me ama não vale. Se você está desobedecendo, está valendo de quê se Jesus me ama? Se você está dizendo, Jesus me ama e eu estou desobedecendo a minha mãe e a meu pai. Então, por isso que ele disse, obedecer é melhor que sacrificar. Né? Provavelmente, eu entendi assim, que essa frase é que se ele não fosse fazer, ele ia levar uma lapada. Né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, ou você vai fazer o que a sua mãe disse, ou eu vou dar umas palmadas em você. Mas a ideia é essa, irmãos. A oferta de obediência. E o que é que eu tenho para oferecer a Deus que seja mais importante do que a minha obediência? Como exemplo da criança. Eu venho falar aqui na frente, dar o estudo, vou dirigir o culto, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu estou obedecendo ao Senhor na mínima coisa. Eu estou louvando, eu faço parte do grupo de louvor, mas eu estou obedecendo ao que Deus tem me ensinado. Obedecer é melhor que sacrificar. Então eu digo a vocês,
meus irmãos amados. Deus pôs algo em sua mão que você pode aceitar, independente do que seja. Você pode dizer obrigado, você pode dizer eu aceito, e você pode oferecer de volta para Ele aquilo que Ele mesmo lhe deu. Ofereça de volta, ofereça de volta. O Salmo 119, verso 91 diz assim: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está ao teu serviço. Ou seja, o que Deus ordenou permanece até hoje. E isso que Ele ordenou está ao serviço dEle. E eu pergunto, o que é que está havendo na sua vida hoje? É algo bom? Se for algo bom, é fácil de agradecer a Deus. Não é verdade? A gente já comentou aqui que a gratidão, coisa boa a gente agradece de imediato, né? Coisa boa a gente agradece até automaticamente. Mas se for algo ruim que está acontecendo na tua vida, lembre que nesse dia, e como em qualquer outro dia, as ordens de Deus permanecem de pé, porque Ele não muda e o que Ele falou vai acontecer. A sua palavra não muda. E eu encorajo você, meu irmão, a fazer uma oferta. Faça uma oferta. Se é coisa boa, glória a Deus. Mas se é sofrimento, ofereça a Ele. Ofereça ao nosso Deus. Porque o sofrimento não é em vão. A gente pode não entender na hora que a gente está sofrendo. A gente vai entender depois. Vamos pedir a orientação de Deus. Vamos tirar lição desse sofrimento que a gente está passando. Vamos aprender a reagir de forma correta à situação ruim que a gente está passando. Vamos nos lembrar que Deus é soberano. É Ele que comanda todas as coisas, que nós estamos na dependência total dEle. Se nós entendermos isso, nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer. Muito obrigado, Senhor. Eu aceito, eu agradeço, eu recebo e eu te dou de volta como oferta de gratidão para a honra e glória daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que cuida de cada um de nós, daquele que sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa. É Ele que sonda os nossos corações. Ele já está lá na frente. Ele enxerga além da curva. E Ele sabe o que é que vai acontecer. E Ele cuida de mim e de você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus.